jabuticabeira faz parte do gênero Plínia, que também tem como sinônimo Mirciaria, e ela é uma frutífera que tem nome indígena, que é jabuticaba, que significa fruto de botão, tá? Então essa é uma espécie de grande importância em termos de consumo e que todos gostam de ter em casa, tá? Então um material bem importante. E ela é uma material origem do Brasil, né? Originária do Brasil, sendo que o Brasil é o centro de diversidade, onde nós temos uma grande diversidade de plantas e de variedades, tá? Sendo que ela ocorre desde a região nordeste do país, aqui a todo o sul do país, e tem centros de origem em outros locais, sendo que há uma indefinição quanto ao número de espécies, alguns estudos apontam 7 espécies, outros estudos apontam 9 espécies, inclusive alguns estudos tentam apontar que poderiam ser menos espécies, ou seja, nós poderíamos ter menos de 9 espécies, ou seja, jabuticaba não é um único tipo de jabuticaba, não é uma única espécie. Existem materiais que até podem cruzar e gerar materiais híbridos, mas não geram descendentes férteis, portanto não são da mesma espécie. Tá? Então nós temos aqui esses estudos, sendo que 3 são principais, 3 espécies principais, mas nós temos um grande grupo aqui, são plantas com caule ereto, com floração que pode ocorrer tanto no caule quanto até mesmo em raízes pode ocorrer floração, e aqui uma planta com caule ereto, temos plantas de grande porte, plantas de menor porte. Então, para uma classificação, vocês podem acessar aqui o link do Rossel, que tem um material que faz uma tese que faz uma classificação desses materiais. Tá? Chega a 15 metros de altura, já o porte ereto, como eu já comentei para vocês. A planta, então, ela tem uma copa arredondada em termos de copa, tá? Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a copa é arredondada, sendo que a floração e a frutificação ocorrem nos troncos. As folhas são perenes, as flores são hermafroditas, e um detalhe que é importante é que se você subir no caule, onde você pisa, você tem um risco de causar um dano e não ter mais a floração naquele local. Tá? Tem a necessidade de polinização entomófila, sendo que ela suporta uma geada leve e geadas mais severas podem causar danos, principalmente de rachadura das cascas do tronco. Então é possível que uma geada, principalmente em plantas mais novas, rache a casca e pode ocasionar a morte do ramo ou até mesmo a morte da planta se forem mudas menores. Tá? Ela é bastante exigente em luz, então precisa ser um local onde pega luz plena. Aqui depois a gente vai ver na parte de poda, essa planta aqui está muito fechada. Quando ela começa a ficar muito fechada, ela começa a secar ramos no interior, então é preciso fazer um pouco de raleio no interior dessas plantas. E os frutos, então, são globosos, são bagas de cor roxo escuro a preta, né? Chega a ser uma cor mais preta. O consumo pode ser dado tanto in natura, quanto para a fabricação de geleias, doces e assim por diante, sendo que a casca, como vocês podem perceber aqui, é o elemento aqui que tem os fatores nutracêuticos, os elementos nutracêuticos que são as antocianinas. Então, as cascas são ricas em antocianinas, tá? E elas podem ser utilizados na alimentação, fabricação de licores ou outras coisas assim, então diversas aplicações na indústria, além de poder ser utilizado para cosméticos, como planta ornamental e assim por diante. Tá? Dentro das 3 principais espécies classificadas aqui pelo Rossel, nós temos a Plínia peruviana, também ela tem como sinônimo a Truncliflora, é chamada de jabuticaba de cabinho, que tem esse pedúnculo aqui mais longo, maior que 6 milímetros, então ela é um pouco mais alongada, tá? Enquanto as demais são mais próximas, mais acostados no caule. Tá? Temos a Plínia jabuticaba, que é a sabará, que é uma das mais plantadas no Brasil, e temos a Plínia cauliflora, que também é um outro material que nós temos que também tem bastante importância, além de outros materiais. Tá? Sendo que num estudo que foi conduzido pelo Guerresi et al., ali, que está disponível no FRUSUL, de 2015, eles conseguiram fazer a hibridação tanto dessa trunciflora com a cauliflora, quanto da jabuticaba com a cauliflora. Ou seja, os outros materiais, não foi possível fazer o cruzamento da jabuticaba com a peruviana, que eles não tiveram muito sucesso no cruzamento natural através da polinização. Tá? O natural não, o cruzamento artificial com polinização não conseguiram produzir sementes, enquanto nas demais eles conseguiram produzir. Então aqui só para ter uma ideia, um comparativo, a Sul Paulista é uma jabuticaba grande, com casca grossa, maturação mais tardia, uma árvore grande.
Nós temos também aqui a Plínia SP, que é dentro desse material, que é a Sabará, que são frutos um pouco menores, de cor mais preta, saborosa, suculenta, e é uma das mais produzidas no Brasil. E também temos aqui a de cabinho, que é a diferença que ela fica com esse cabinho aqui grudado no fruto após a colheita também, e com alto teor de antioxidantes. Então, para a gente poder diferenciar um pouquinho, eu vou tentar destacar um pouquinho mais. Em termos de tamanho de fruto, é um pouco menor a Sabará, da Plínia grandiflora. É uma das mais produzidas no Brasil, gosta de clima mais quente, o fruto é pequeno, muito preto, muito doce, suculenta, muito saborosa e geralmente produz uma vez por ano, com essa copa aqui, tá? Pois nós temos a variedade olho de boi ou coroada. Ela é chamada de coroada porque tem essa base do disco que é um pouco mais clara no ápice aqui do fruto, que permite identificar. Além disso, ela tem uma estrutura um pouco mais piramidal e o tronco um pouco mais acinzentado que a Sabará. O fruto é grande, preto quando maduro, mas senão ele é um pouco mais claro. Vocês percebem que ele fica preto só quando bem maduro. Tá? Polpa suculenta, um doce com um leve teor amargo. E na folha é possível diferenciá-la da variedade paulista, porque ela tem essas nervuras aqui na base que são sensíveis ao tato e a folha é maior. Já a variedade Açu ou paulista também é um fruto grande, tá? Só que ela tem a casca mais grossa, de maturação mais tardia, um fruto mais saboroso que a olho de boi, ou seja, ela é um pouco mais adocicada, mais gostosa. E na parte inferior da folha, enquanto na olho de boi a folha é maior do que a paulista, como vocês podem perceber aqui, na parte inferior a olho de boi tem essas nervuras, a Sabará, a sua paulista tem a casca, tem a parte inferior da folha mais lisa, tá? Então é uma das características na diferenciação é que a olho de boi tem a folha maior do que a sua paulista e as nervuras da olho de boi são mais sensíveis ao tato do que no caso da Açu ou paulista, tá? Além disso, nós temos um material que é chamado de híbrida ou precoce, que é um material que foi originado de um cruzamento natural e que hoje ela é propagada de forma vegetativa, de pequeno porte, muito indicada para vasos, o pessoal tem muito costume de trabalhar com vasos, é uma variedade mais precoce que as demais, tá? E produz várias vezes ao ano, desde que tenha água disponível. Então, se trabalhar com irrigação, é possível com que nós tenhamos várias produções ao longo do ano, o que torna ela interessante para você ter um jardim com um sistema de irrigação e você ter produção ou até mesmo uma produção comercial. E seus frutos, quando são colhidos no estágio de vez, são de excelente sabor, que também é um elemento importante, porque não adianta nada você ter a produção se o fruto não é de qualidade. E é a variedade de casca mais fina entre todas, ou seja, além de tudo, além de ela ter a casca dela ter um bom sabor, no tamanho também tem a casca fina, o que pode se tornar um probleminha quando nós pensamos em termos de doenças ou mosca da fruta. Tá? Então aqui só para vocês terem um comparativo de tamanho, a Sabará, que é um pouco menor, a híbrida já fica intermediária e a paulista, que é um pouco maior e que parece também com o tamanho da olho de boi. Tá? E nós vamos ter, em termos de exigências para cultura, aqui vocês veem um pomar, então vocês têm um espaçamento. A jabuticabeira, ela é pouco sensível ao vento, então nós precisamos trabalhar com quebra-vento. Ela não suporta estiagem longa. Precisa, então, de precipitação maior que 1000 milímetros, ideal em torno de 1500, mas também tem que evitar os intervalos sem água. E um detalhe importante também é que o período das frutíferas ali, no caso da híbrida, para ela produzir ao longo do ano, ela precisa ter disponibilidade de água. O solo ela é muito tolerante a oscilações, embora ela prefira um solo mais sílico-argiloso, profundo, bem drenado, rico em matéria orgânica, com pH entre 6,5 e 7, embora as mirtáceas toleram um pH um pouco mais ácido. E o ideal é que evitar de ter solos encharcados, porque nós podemos ter problema com roseline e podridões de raízes. Espaçamento vai oscilar de acordo com as variedades, vai pegar uma híbrida que a porta é menor, em torno de 6x6, variedades como, por exemplo, a paulista vai precisar de um espaçamento um pouco maior, de 10x10. Manter o colo acima do solo no plantio, ou seja, evitar de ter de enterrar a parte do caule, porque ele pode ter podridão. E aí a parte de adubação vai oscilar, tem um estudo do Souza e da Nardio que vai dizer que vai precisar em torno de 30 a 50 kg de esterco e de 250 gramas de NPK por planta ano. Mas isso, claro, vai oscilar com a produção e com o comportamento de crescimento. A poda é bem simples, tá? Nós temos um cuidado que no primeiro momento nós vamos tentar montar 4 pernadas, tá? Tentar montar 4 pernadas
e dessas 4 pernadas manter uma distribuição de ramos ao longo da planta. Sendo que nós temos que fazer o processo de aeração dessa planta aqui no interior. Então, os 4 ramos vão virar 8, depois eles vão virar 16, ou seja, vai duplicando sucessivamente a cada metro, mais ou menos, tá? E nós temos que ir mantendo uma distância entre eles. Então, quando nós vamos olhar o processo de poda, isso aqui é uma planta antes da poda, isso aqui e como é que ela vai ficar após a poda. Nós temos que manter uma copa no interior aberta, até mesmo porque ela tende a começar a secar os ramos aqui no interior. Então, quando a gente espera desse pé de jabuticaba aqui, é uma boa distribuição de ramos com uma boa entrada de luz no interior, até mesmo para poder controlar uma das principais doenças, que é a ferrugem, tá? Nós vamos ver em seguida. Então, aqui como vai ficar a planta, que é uma poda que a gente faz para poder, vocês percebem que a parte da copa superior também aqui fica mais rala também, não é só a parte da base que é retirada dos ramos. Existe também uma técnica, que é a técnica do anelamento, que pode ser feito aqui no tronco. O anelamento consiste em você pegar um canivete e fazer uma leve compressão na casca para interromper o fluxo de seiva, ou então usar um arame e fazer o apertamento desse arame no caule. Vocês sabem que a planta ela nutre as raízes mandando os açúcares pelo floema, que está na parte da casca. Então, o que acontece? Na medida que a gente faz esse anelamento, nós concentramos açúcar. No caso da jabuticaba que produz aqui no tronco, isso vai permitir aumentos de produtividade. Então, com arame eles conseguiram, ou com canivete, eles conseguiram praticamente dobrar a produção quando comparado com uma planta que não recebeu o sistema de anelamento. Então, aqui de 15 toneladas saltou para 39 ou 21 toneladas por hectare, sendo que o arame foi mais eficiente, porque à medida que o arame fica, ele fica mais tempo comprimindo. Já no caso do anelamento com canivete, logo ocorre novamente a ligação do floema e o processo de nutrição é restabelecido. Além disso, o anelamento com arame proporciona um aumento de grau Brix, tá? Bem maior do que a testemunha. E no caso das plantas aneladas, você vai ter, então, com maior peso e maior volume do que as não aneladas, então você consegue aumentar a produtividade, aumentar tamanho de frutos e aumentar sabor de frutos, aumentar a doçura, sendo que o uso da poda associada, ou somente a poda, já consegue também ocasionar um aumento do grau Brix, ou seja, aumentar a doçura, só que não consegue ocasionar o aumento de produtividade. Então, a poda aumenta do Brix, mas não tem um aumento de peso, aumento da produtividade. Além disso, indo para a parte de finalmente, só para destacar para vocês uma doença importante que ocorre na cultura, nós temos aqui a Puccinia psidi, que também ocasiona problemas na goiabeira. Para quem conhece a goiabeira vai saber que tem esse fungo amarelo que dá também na goiabeira, tá? Ela ataca também a goiabeira, a principal da doença da cultura, favorecida por épocas quentes e chuvosas, e por copas mais densas. Então é importante fazer aquela abertura de copa para ter entrada de luz, ventilação e entrada de luz, e ela afeta principalmente tecidos mais novos, de folhas, flores e frutos, tá? E aqui é os frutos mumificados que permanecem aderidos à planta. Então, dentro do processo de controle, nós vamos ter que, além de fazer uma boa poda para ter essa aeração, fazer aqui a remoção dos frutos mumificados. Uma vez que nós removemos esses frutos mumificados, o ideal é fazer uma aplicação de cauda-focáusica para reduzir a fonte de inóculo na parte do tronco, fazer a abertura de copa com a poda, que provavelmente tenha sido uma das causas também do aparecimento, e depois, respeitando o intervalo entre aplicações de cauda-focáusica e cauda-bordaleza de 30 dias, começar a fazer as aplicações de cauda-bordaleza a cada 15 dias antes da floração e mais 2 aplicações após a floração quando o fruto é menor. Depois que o fruto passa de uma certa fase, não tem mais o problema de aparecimento dessa doença.